Olá, crianças do Departamento Infantil da Igreja Presbiteriana de Caruaru. Olá, papais que estão auxiliando as crianças agora quando estão assistindo a Devocional Kids do Departamento Infantil. Olá, você criança e papai de alguma outra igreja ou denominação que está nos acompanhando a partir de agora. Eu sou o reverendo Flávio Marcos, pastor da Igreja Presbiteriana de Caruaru, e fui convidado para, nesta ocasião, falar sobre aquilo que está no Evangelho de João, no capítulo 13, a partir do versículo 1 até o 20º, que nos fala acerca de um momento em que Jesus lavou os pés dos seus discípulos. O texto de João diz que Jesus Cristo estava celebrando a Páscoa. A Páscoa era uma festa judaica que deveria ser celebrada todos os anos, lembrando a saída do Egito. Lição que vocês já viram isso em algum momento na escola dominical, a saída do povo hebreu da terra do Egito. E quando o Senhor Jesus estava celebrando com os seus discípulos aquela Páscoa, nos diz a Escritura que a um determinado momento ele retirou suas roupas, ficou apenas com uma vestimenta menor, por baixo, se vestiu com uma toalha e começou a lavar os pés dos seus discípulos e a enxugá-los, com a toalha que estava enrolando o seu corpo. E aí o texto diz que ele vai lavar os pés de Pedro, e Pedro diz: não lave meus pés, não faça isso. E por que inicialmente Pedro diz que Jesus não lavasse seus pés, e qual a importância deste momento na vida de Jesus com seus discípulos? Aquele que lavava os pés das pessoas era normalmente o escravo da casa, o empregado mais simples da casa. Esta pessoa que lavava os pés dos convidados era alguém sem muita importância, Na época era um empregado mesmo que fazia isso. Então veja, Jesus Cristo se coloca como um servo, como um empregado, como alguém que se humilha, porque lavar os pés dos outros era uma atividade que era humilhante, vamos dizer assim, Só as pessoas escravas mesmo, que estavam trabalhando ali forçado, que faziam esse serviço. Então Jesus se coloca no lugar de um servo, de um escravo. Jesus vai mostrar que ele veio para servir. Jesus veio mostrar que ele veio nos servir. Como é que Jesus veio nos servir? O texto vai falar isso daqui a pouquinho. Então diz a Escritura que quando Jesus foi lavar os pés de Pedro, e Pedro disse: não me lave, Jesus diz: olha, o que eu estou fazendo agora vocês só vão entender depois. Mas se eu não lavar os teus pés, Pedro, você não tem parte comigo, você não está com um bom relacionamento comigo. Então Pedro imediatamente muda e diz assim: então me lave todo. Ele diz: não precisa também. Só as pessoas que já tomaram um banho precisam apenas lavar os pés. Jesus estava dizendo que eles já estariam purificados pela fé que possuem em Jesus. Então eles estavam precisando apenas lavar os pés. Mas o lavar os pés ali era um ato simbólico. Era Jesus mostrando aos seus discípulos que, assim como ele teve uma atitude humilde de lavar os pés dos seus discípulos, os seus discípulos deveriam também ter a mesma atitude com as outras pessoas. Não que os seus discípulos tivessem que lavar os pés das pessoas, mas Jesus estava dando o exemplo para dizer o seguinte: assim como eu me humilhei e servi a vocês, vocês também devem
numa atitude humilde, servir uns aos outros. É o que ele vai dizer a partir do versículo 12. Depois de ter lavado os pés, vestiu-se, voltou ao seu lugar na mesa e perguntou aos seus discípulos: vocês compreenderam o que eu fiz? Vocês estão me chamando de mestre e senhor, e vocês estão corretos em fazer isso. De fato, eu sou o mestre de vocês e o senhor. Eu sou o professor de vocês, eu sou o guia de vocês e eu sou o senhor. E qual é a ideia de Cristo ao dizer que ele é senhor? É como se ele dissesse: eu sou o dono da casa, mas eu, que sou o dono da casa, me fiz como se eu fosse um escravo para servir a vocês. Ele diz, olha, versículo 14, se eu sou o Senhor e o mestre e lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. O que Cristo quer ensinar aos seus discípulos e também a nós é que, assim como ele foi humilde e veio para servir, eu e você também temos que ser humildes e servirmos aos outros. Como é que Jesus foi humilde e veio nos servir? Paulo, escrevendo aos Filipenses, vai dizer que Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, ele não considerou o fato de ser Deus e se humilhou, se tornou como nós, homens, como pessoas, como seres humanos. O Deus Todo-Criador se tornou como uma de suas criações. E ele então veio na cruz morrer em nosso lugar para que nós pudéssemos ter a salvação. Foi assim que Jesus veio nos servir. Ele veio morrer em nosso lugar para que nós tivéssemos a salvação. E aí Paulo vai dizer lá em Filipenses, assim como ele se humilhou, ele deu o testemunho, ele deu o exemplo para nós. É isso que Jesus quer que nós façamos aqui no ensino de João 13. Ele quer que nós aprendamos com ele. Jesus que é Deus, Jesus que é o nosso Senhor, Jesus que é o nosso mestre, ele deu o exemplo de que no reino de Deus nós precisamos servir uns aos outros. Assim você e eu precisamos servir um ao outro. Não é que você vá agora pegar uma bacia com água, uma toalha e lavar os pés dos seus pais ou do seu coleguinha. Cristo estava ensinando com aquele exemplo. Não é que eu preciso repetir isso, não é que você precisa repetir, mas o que eu e você precisamos repetir é a atitude de Jesus Cristo, humilde e podermos servir as outras pessoas. Assim, você que está me assistindo agora, sirva, seja bom para com as pessoas, faça com as pessoas o que vocês querem que as pessoas façam com vocês. Se dediquem aos outros, sejam bons às outras pessoas, para que elas também sejam boas com vocês. Dê o exemplo. Nós não podemos pensar que nós somos os melhores, não. Nós precisamos ser humildes, precisamos ser simples e precisamos servir as outras pessoas. E assim, se nós fizermos desta maneira, estaremos imitando bem o nosso mestre. Ele diz: se você sabe destas coisas, você será muito feliz se você praticá-las. Assim, meu querido que está agora me vendo, me ouvindo, Jesus nos dá o exemplo para que nós possamos fazer com as outras pessoas. Que eu e você possamos nos dedicar aos outros, em nome do Senhor Jesus. Deus o abençoe. Nós vamos orar agora. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, agradecemos pelo exemplo que o Teu Filho nos deixou e pedimos que o Senhor nos dê a condição de não sermos orgulhosos e servirmos as outras pessoas. Que nós não queiramos apenas que os outros nos sirvam, mas que nós possamos nos doar, nos dedicar, servir as outras pessoas. Abençoa cada criança, abençoa cada papai, mamãe, para que
nós tenhamos todos o mesmo desejo e assim nós imitemos ao teu Filho Jesus e possamos servir, nos dedicar, possamos ajudar os outros. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Amados, vamos amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus, e todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Amados, vamos amar uns aos outros. 1 João 4, 7 e 8. Amados, vamos amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus, e todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus é amor. Amados, vamos amar uns aos outros. 1 João 4, 7 e 8. 1 João 4, 7 e 8.